essa umidade, a água não, a gravidade não leva. E essa umidade fica ali durante 15, 20, 30 dias, correto? Isso não se faz todo ano no mesmo pé de caju. Vocês vão poder fazer isso a cada 3 anos, a cada 6 anos, a cada 10 anos. Vocês escolhem. Porque o efeito disso aqui, vocês vão rir, é de mais de 1000 anos. Então vocês têm caju aqui, vocês têm horta, é só, eu não vão fazer assim com o meu, porque senão vão ficar velho, careca aqui para fazer meio quilo. Então se quiser fazer, se tem um pilão, sabe um pilão de pilar? Ó, eu estou fazendo com as mãos aqui, ó. Então com um pilão, como quem pila café, com uma máquina, você pode torrar, ó. Se puser assim, não é tão bom. Pode pôr, mas o melhor é quanto mais fininho, mais efeito faz. De vida, e char, em inglês quer dizer carvão. Ó, vou botar bem aqui. Assim. Quer que comece de novo? Peraí. Assim. E assim, peraí. Vem aqui assim. Pode tirar, pode soltar a mão aí. Vem aqui assim. Vai começar de novo, começa. Pode começar de novo? E para a milhão de pessoas que vai acompanhar agora. Eu já vou começar agora profissional, hein? Isso. Mesmo maquiador da Globo. Tá bom assim? Tá ótimo. O perfumador. Perfeito. Aqui tá ficando escuro. Nós estamos numa região que produz castanha, processa castanha para o comércio, e na castanha existem vários subprodutos. Nós temos a casca, que é muito útil, valiosa, e nós temos do secado das amêndoas para fazer fogo, para poder fazer vapores, depois de torrar a castanha, nós temos o carvão. O carvão hoje é um dos melhores instrumentos que se usa na agricultura para ajudar. As pessoas dizem que o carvão não é um adubo, mas ele é 1000 vezes mais importante que um adubo. Por quê? Ele serve de abrigo para os micróbios. O micróbio aqui tem um lar, tem uma casa. Por quê? Porque esse carvão, ele é todo poroso. E nós, ao moermos esse carvão, pode se aproximar aqui e filmar, ó. Ao moermos, nós estamos fazendo esse pó. Como todo brasileiro gosta de jogar futebol, um campo de futebol oficial, ele normalmente tem 120 metros por 96, correto? Maracanã. Isso a gente diz assim, 1 hectare. Se eu pegar esse pozinho de carvão e colocar uma bolinha do lado da outra, como está aqui, bem juntinha, não uma sobre a outra, fazer uma pilha, não. Uma do ladinho da outra. Para cobrir 1 hectare, sabe quanto eu preciso? Menos de 1 grama de carvão para cobrir 1 hectare. Nós não vamos portar um pouquinho assim, nós vamos colocar um pouquinho mais. Geralmente o pessoal põe por hectare 30 quilos, 300 quilos, por quê? Porque se põe funciona durante vários anos. Os livros dizem na Alemanha que na terra preta de índio, que é a terra mais fértil que existe no planeta, aquele carvão foi colocado, os alemães analisaram agora, mas ele foi colocado há 8.000 anos atrás. Então, vocês vejam que esse carvão vai permanecer ali como se fosse uma pedra e sempre ativo. Por quê? Ele é a casa do micróbio. Mas ele tem um segredo maior, que vocês vão ver. Eu se estou aqui, ó, eu não estou tomando sol, mas se eu ficar aqui, eu estou recebendo o reflexo do branco que queima tão quanto o sol. Vocês sabem disso. Quando o sol bate num terreno que tem carvão,
ele reflete, ele absorve e não permite sair o calor. Então esse solo fica com mais baixa temperatura e não evapora tanta água. É importante, não é? Então vocês vão ter um segundo efeito desse carvão. Nós chamamos isso de efeito físico. E esse efeito físico melhora a saúde da planta, a produção, e essa produção aumentada faz com que o caju seja maior, mais saboroso e tenha maior tamanho. Isso então é o carvão. Se vocês têm uma garrafa aí, uma garrafa dessas garrafas fortes de vidro, a gente só passa aqui e fica pó. Se eu tenho um pilão, se eu tenho um roliço aqui, um rodozinho, eu passo aqui e ele fica pó. Ô Sebastião, posso fazer uma pergunta? Sim, Longos. A minha avó ligou lá do Rio Grande do Sul e fez uma pergunta aqui. Aham. O senhor falou que o carvão moído é o abrigo para os micróbios. Correto. Tá. E qual que é a importância dos micróbios para a saúde do solo, para a produção de alimentos e para as mudanças climáticas? O que acontece? No momento que você tem mais micróbios aqui e ele se reproduz mais, ele fixa todos os gases que saem da terra quando você não tem carvão. Isso se chama na televisão gases do efeito estufa, que aumenta o calor e faz o clima mudar. Quando nós temos carvão no solo, os gases são retidos. Aqui só tem uma de gênero, uma mulher. Como é que você tira cheiro da geladeira? O que você põe dentro da geladeira? Um pedaço de carvão. Toda vovó coloca um pedaço de carvão. Vocês já viram isso, não é? É verdade. Tira todo o cheiro ruim, porque fica cheiro ruim. Você às vezes tem um pouquinho de água que você não viu, às vezes o leite derramou um pedacinho, ficou num canto. Então você tira cheiro de geladeira. Tem pessoas que quando viajam, entram no avião, algumas empresas dão para ele uma nadrágia, uma pastilha especial, nadrágia, aquelas tipo antibiótico, que explode no estômago, pum, cheia de carvão. Por quê? Você quando está lá em cima, aquela porcaria está fechada, não tem janela, mas não pode abrir, e tem 300 pessoas presas lá dentro daquele avião, e todo mundo sabe que devagarinho pode soltar um O problema não é. O problema é o cheiro. Então todo mundo como criança, né? O que eles fazem? Eles dão carvão porque sai o gás, pode sair até o barulho, mas não sai cheiro. Então, esse cheiro, para nós, é nutriente para os micróbios do solo. E quanto mais nutriente tem nesse solo, mais vida. E quanto mais vida, mais fixa os gases do efeito estufa. Estão compreendendo? Então é uma coisa barata que vocês estão jogando fora, estão perdendo. O segredo ali no forno, aquele forninho que está fazendo calor ali para fazer vapor, é que quando você tira o carvão, ele está quente, você deixa do lado de fora, o vento faz assim, ó, e ele queima, e sai mais cinza. Ele queima e sai mais cinza. Então tem uma pilha desse tamanho, que poderia ser toda de carvão, e na verdade tem 10% de carvão e 90% de cinza. A cinza não é valiosa como é o carvão. Então o que vocês fazem? Chega lá, faz um buraco no chão, põe água, põe em cima e põe uma mangueirinha e dá-lhe uma mangueirada. Ele vai secar e aí você já tem o carvão limpo, sem cinza. Os que nós trouxemos aqui tem mais ou menos aí metade é cinza, pouquinho carvão. Eu se pegar isso aqui e colocar dentro d'água e ficar fazendo assim uns 15 minutos, só tem carvão. A cinza vai ficar todinha na água. Então vocês podem ter o carvão, fazer isso, e eu diria que valeria a pena vocês fazerem, vale a pena, pegar entre vocês, escolher os piores pés de caju que vocês tiverem na propriedade, marque ele por um pano vermelho, um pano amarelo, um pano azul, sei lá, um barbante, que diz para as crianças não arrancar, e põe o carvão naquelas peças. Vocês vão aqui, eles vão produzir mais de 40% mais que todos os outros. Sim, esse carvão, doutor, ele serve para qualquer tipo de planta, cheiro verde, alface, qualquer tomate. tipo. Um teste rápido, vocês conhecem, vocês usam bastante uma planta chamada coentro.
Isso. Quanto um temperinho de peixe, um temperinho de carne, um temperinho de arroz, de feijão. Quando você pegar o coentro, pode fazer o teste. Quando você põe adubo no canteiro e planta o coentro, ele cresce bonito, bem verde, mas ele não tem, espreme a folha assim, não tem cheiro. Quando você põe carvão, você não precisa pôr um molho inteiro no peixe ou na carne. Você com 2 folhinhas põe e aquele cheiro levanta. Por quê? A planta cresceu com mais saúde ao ter o carvão. Porque quem faz a nutrição nas raízes da planta são os micróbios. É o micróbio que come uma coisa, come outra, come um pouquinho de esterco que você usou, um pouquinho de matéria orgânica e oferece para a raiz. Hoje, toda a agricultura está mudando. Já não se fala mais em veneno, veneno causa câncer, não se fala mais em adubo, porque adubo está caríssimo. Então você começa a usar o carvão dessa forma. Nós fazemos algumas coisas além disso com o carvão. Além de usar ele assim, em pó, que é o mais comum, nós às vezes fazemos o seguinte: a gente faz biofertilizante, aplica o carvão e passa o biofertilizante em cima. Então você já dá o carvão e um alimento e um protetor para micróbios, correto? Tá bem? Então, esses aspectos são aspectos importantes que nós temos no Biochar hoje. As maiores autoridades do mundo em carvão são Makoto Gawa, Joseph Lehman. Makoto Gawa é japonês, ele diz uma coisa: se você puser carvão no solo, você pode pôr desde 1 grama até 40 toneladas. Mais que 40 toneladas não faz efeito, não aumenta. Então é demais. Mas quem é que vai pôr 40 toneladas? Não precisa. Eu recomendaria a vocês, se fosse vocês aqui, nesse clima, que tem pouca chuva, eu poderia de 500 quilos a 1,5 toneladas. E se vocês veem que deu um bom resultado, 2, 3, 4, 5 anos depois, põe mais 1,5 tonelada. E vocês vão ver o efeito. Uma coisa que vai acontecer embaixo dos pés de caju, estamos falando de caju principalmente. Se quiser fazer na jaqueira, na pinha, no abacaxi, é a mesma coisa. Qualquer planta, o carvão dá resultado. Qualquer uma. Nós temos foto para mostrar isso. Entende? Nós temos material. Para nós, então, isso aqui é muito importante que vocês façam. Agora, vou pedir, façam. Doutor, assim, usando ele no poste, o senhor acha que é melhor ou mais? Aqui. Assim, ele assim, poste granulado ou ele inteiro? Não. Quanto mais particulado, melhor é. Eu não estou conseguindo fazer efeito. Por quê? Vamos fazer o seguinte: eu vou pegar uma caixa, vou pegar um copo. Vou pegar esse copo aqui. Vocês já jogaram com aquelas bolitas que as crianças jogam? Já jogaram na infância, não é? Eu vou colocar aqui dentro. Né? Eu vou colocar. É que é madeira de cerrado. Isso aqui é canela de. É carvão mais móvel. Então, não, mas isso aqui diz. Eu vou pegar aqui dentro e vou colocar a bolita. Mas a bolita é grande mais ou menos redonda assim. Quantas vai caber aqui dentro? 20. Se eu pegar agora, eu vou pular bolitas médias, que são a metade do tamanho. Quantas vão caber? Não é 40, não é 60, é 100. Eu vou colocar bolita bem pequenininha. Quantos que vai caber? 1 milhão. Quanto mais fininho, mais livre é a superfície. Entende? E aí mais micróbios entram. E mais conservam a umidade. Então, quanto mais... E você tem que aplicar isso num dia que não tenha sol. O melhor mesmo é quando você vê que vai dar a trovoada. E aí você espera a trovoada começar, molhou, você vai lá e joga o carvão, porque ele gruda. E aí vocês vão ver o resultado. Então, numa árvore em casa, eu posso... Porque agora, a gente entrou no período seco, né? Chuva Sim. só no final do ano. Uhum. Então, por exemplo, numa árvore lá em casa, por exemplo,
No interior tem um pé de Em qual- graviola, Graviola. que o abençoado Quem só- tem vaso da esposa, da companheira da esposa, quem tem flores, ponha e vocês vão ver como é que a planta se comporta. Vocês têm que aprender a Botar em rosa. ver e dizer, ó, tinha 2 roseiras, pus nessa, não pus naquela. E aí você fica olhando e diz, e aí você faz a comparação, correto? Isso é fácil, não tem custo, tem trabalho. Sendo que ele fica muito pequenininho, se você passar numa forrageira, ele pode... O problema é que numa forrageira ele vai... nós geralmente fazemos uma caixa de plástico transparente, colocamos uma forrageira dentro, fechamos todinha, e aí fica uma pessoa lá, vai tapar o nariz, tapar bem, vai sair de lá africano, vai sair pretinho, porque como eu estou aqui, ó, depois para lavar, vai sair, mas tem que lavar com água, porque olha como é que ele gruda. Por quê? Porque ele gruda porque ele é pequenininho. Mas aqui, ó. Então, quanto mais fino, melhor é, correto? O dia para mim, você eu fui lá em casa, eu usei uma cebola, tá? Aham. E ela inteira, eu achei que ficou bem boa a cebola. Sim, mas usou ela inteira. Se usasse pequenininho, ficaria melhor ainda o efeito. Diminuiria muitíssimo a quantidade, correto? Aí nós colocamos num pé de cebola e também num pé de maracujá. Eu acho que o maracujá também botou bem também. Vai ver que ele vai ficar com mais cheiro, mais perfume, mais grosso, mais denso. Pode fazer um teste fantástico. Você vai pegar a cebola, vai pôr com carvão, desde a hora que plante. Desde a hora que fez a muda. Planta, põe bastante carvão. No outra cebola do lado, não põe carvão. Quando colher as duas, no mesmo dia, da mesma espécie, essa aqui você vai limpar e vai colocar dentro de um balde com água, cheio d'água. O balde está aqui. Você vai colocar ela. Ela vai direto para o fundo. Essa aqui flutua a metade. Aí você diz, está mais densa. Então você vai ter menos cebola no saco de 60 quilos. Pois é, René. No tomate é a mesma coisa, na batatinha, na remolade, na beterraba, na laranja, no limão, em tudo vocês podem passar. Agora façam que nós trabalhamos com isso já há muito tempo. Gente? Aí pode ficar sendo anual ou bota uma vez e fica valendo. Né? Pode ser anual. Pode ser anual, né? Vai começar com pouco e vai indo sempre. Se quiser pôr uma quantidade maior, como eu disse, 1,5 toneladas, é muito, hein? 1,5 toneladas é um volume grande. Pode pôr a cada 3, 4, 5 anos. Como vocês têm muito carvão aqui, e pode aumentar, porque se colher e molhar, apagar ele, que não queime, não vai virar cinza. Porque se deixar ele queimar sempre, só no carvão, vai embora e fica cinza. Esse é o processo, vocês estão usando o resíduo do forno e estão fazendo isso. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma outra coisa. Sebastião, só para terminar de entender aqui o raciocínio. Então, como eu ia falando, no caso das plantas que está em torno de casa, por exemplo, olhando, olhando para essa questão da água, né? Então, eu posso jogar lá o carvão, ele sendo pó. Eu posso jogar água por cima ou se eu quiser, eu posso, por exemplo, fazer, como a gente chama lá, aquela roda, cavar um pouquinho e botar a cinza. Sim, fazer O efeito é mais rápido? É mais rápido, sim. E depois jogar... Pode usar em coqueiro, pode usar em qualquer fruta, em qualquer planta, seja qualquer tipo de planta. Pode pôr até na carnaúba. Até na carnaúba, quem tem carnaúba pode colocar. O efeito é fantástico. Isso aí eu já uso, mas assim, e para mim realmente tem um resultado, né? Tipo assim, vou lá, faço meu churrasquinho, acabou, na hora de fazer a limpeza eu vou sempre jogando nos meus coqueiros. Sim. Quer dizer, nas plantas lá, pé de manga, pé de laranja, limão, e estão sempre muito bem carregados. E eu observo também que a fruta, além de ficar com mais cheiro, como o senhor falou, também elas ficam com mais sabor, tipo assim, mais adocicadas. Correto. Né? E tá lá o resultado para todo mundo ver. Meus pezinhos de coco são anão. Hoje eles
estão lá praticamente até sem suportar o próprio peso, né? Os cachos são todos amarrados, escorados, porque depois que eu comecei a colocar, né? Mas inocentemente, sem conhecimento nenhum. Sim. Aí eu até falei para minha esposa, eu digo, observa que isso aqui foi por causa do carvão, né? A sobra lá da churrasqueira. Isso foi, vamos supor, isso nós estamos aqui há 3 anos, de 2 anos para cá que ele veio mostrar o resultado. O primeiro ano foi normal, porque aquilo ele já estava dentro do procedimento dele, né? Depois que ele absorveu, agora aqui a gente também tem outra dificuldade, aqui nossa terra é muito areosa. Sim. Muito, mas olha, é de areia de praia para pior. Sim. E ela tem dificuldade de absorver água. Ela é como se fosse impermeável. Sim. O senhor joga a primeira água, o senhor vai observar que está ali, ó, não absorveu. Então, Não o senhor tem que esperar ela absorver para depois o senhor vir fazer a irrigação correta. Na primeira etapa ela fica toda segura. Às vezes eu penso, mas essa terra aqui dá a impressão que tem muito carvão aqui por baixo, não é possível. Não, mas... Porque elas são assim meio... Aparentemente é branca, mas se o senhor observar, ela tem muito resíduo preto. Sim. E esse resíduo, ele fica como casa do micróbio, o micróbio não pode comer. Ele não tem como comer o carvão. Ele só pode morar ali, se multiplicar e alimentar as plantas. O senhor vai ver uma coisa que é fundamental. Quanto mais carvão o senhor colocar no solo, menos praga o senhor vai ter, menos doenças o senhor vai ter nas suas plantas. Isso aí também eu observo. Os brotes, aqueles brotes. Mas tudo sem saber. Os brotes secos, aqueles brotes secos que dá no caju, aqueles brotos secos, desaparece tudo. Por quê? Quando a planta está deficiente, está com falta de nutrientes, dá essas doenças. Dá a mosca, dá tudo, dá mosquinha branca, dá tudo. Quando o senhor começa a pôr carvão no solo, a planta começa a ficar com mais saúde. Não só perfume, não só tamanho, mas também a produção, né? A produção aumenta até 40%. Então, como eu tenho criação de galinha, então eu sempre coloco. Estou sempre colocando de tudo um pouco, né? E principalmente a água. A água ali... segredo grande. Me permitam. Quem tem porco, quem tem galinha, quem tem cabrito, aprisco de cabrito, o pó de carvão o senhor pode colocar no chão, que vai tirar o cheiro da titica. Ou do porco, tira o cheiro. E aí o senhor vai ter o carvão já com a cantina cheia de comida e o micróbio vai dizer, a minha casa, a minha vida aqui está já com a geladeira cheia. E o carvão já vai dizer, aqui já não preciso nem cozinhar, nem trabalhar para comer. Eu já tenho aqui. Então, se pode fazer isso, correto? Quem tem animal, quem cria em casa. Essa é uma vantagem bem grande. Por um acaso, quem tiver, vou fazer na mão aqui para não sujar, certo? Peguei um pouquinho desse aqui, está muito seco. Posso pegar ele, misturar com o carvão. Bem picado. Vou tirar os grandes aqui, vou fazer ele bem picado. Lembrando para você que está acompanhando de casa, que essa aqui é a película da castanha. As películas da castanha com carvão. Então você vai misturar esse aqui bem misturado? Lógico. Eu estou fazendo aqui num punhadinho. Se eu tiver que fazer dentro de um tonel grande, é fácil fazer. Eu pego o tonel, faço uma janelinha nele para abrir, para pôr lá dentro, põe uma manivela e depois mexo ele em cima de uma roda. Isso é simples. Então eu vou fazer isso. O que acontece aqui? Eu umedecendo isso, colocando um pouco de umidade, o que vai acontecer? Os micróbios que estão aqui, ou que eu posso colocar aqui uma pequena quantidade de terra, me dá um copo. Vou pegar aqui, posso pegar aqui? Pode. Um pouquinho de terra. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui micróbios, não tem micróbios aqui? Cada grama de solo vivo tem mais de 6 bilhões de micróbios.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr pouquinho, nem moer, nem nada, pus pouquinho, né? Ó, tem uma sujeirinha. Se eu molhar isso aqui, o micróbio se multiplica e eu aqui já tenho um composto total. No caso, eu não tendo a casca de castanha, no caso deles aqui, eu posso substituir por qual outra matéria para misturar com o carvão? Qualquer casca de qualquer produto, até mesmo da cozinha, casca de batata, casca de banana, qualquer casca você pode misturar. A vantagem que vocês têm aqui é que isso aqui também é um subproduto da indústria, não é? O pó de café também, né? Melhor ainda, o pó de café é caríssimo. Só que o pó de café, geralmente, a gente gasta 1 quilo por mês, mais ou menos, eu sou sozinho, né? Mas a gente consome bastante e eu sempre faço, eu jogo lá nas plantas. Não, mas esse aqui agora você coloca um pouquinho dessa casca da castanha, um pouquinho de pó de café que já é úmido, e um pouquinho de carvão, você vai ver. Deixa isso aqui num cantinho, em 3 meses começa a nascer tudo que é planta em volta. Então isso aqui não tem custo. Ao não ter custo, é uma prática onde você está fazendo uma coisa boa sem gastar dinheiro, correto? Essa é a preocupação que se tem, e isso é fácil. É isso que nós fazemos. Eu errei acertando sem querer querendo, né? Uhum. E isso é simples. Então, se você tem casca, vamos supor, laranja, você tem casca que você tem uma despolpadora para fazer polpa, muito comum no MPA, você pode pegar aquela casca, se você tem caroço, aqueles caroços duros, como o caroço de umbu, você passa ele na trituradora, ele vai ficar quebradinho, mistura aqui, faz isso e põe na terra. Ele vai ficar durinho, mas em 3 meses ele já desaparece, porque os micróbios comem ele, aqueles pedacinhos. Compondo, né? Então, e vai se decompondo. E essa compostagem para o clima é sagrada. Uma coisa que é importante, como quando vocês fazem isso, vocês estão fazendo um benefício para o clima. Então vocês podem exigir uma política pública, um benefício, e no futuro tudo vai ser assim. Então você diz, olha, eu estou fazendo isso pelo clima e eu quero que me baixe os juros do crédito bancário, custeio, financiamento, em tanto. E aí, porque você está dando maior garantia e maior produção, e além de proteger o clima. Então você presta um serviço para o governo, seja estadual, seja municipal, seja federal, seja mundial, porque hoje vocês veem que o presidente já falou 2 ou 3 vezes, a próxima COP, Conferência das Partes sobre o Clima, vai ser em Belém, a 30, a 29 agora, parece que é Marrocos. Essa conferência é uma reunião de diplomatas e os bancos estão todinho ali querendo eles ganhar serviço. Então, os agricultores organizados e os países com agricultores organizados vão chegar e dizer, o banco faz os seus negócios, mas o serviço quem presta são os agricultores. Quero o meu. Paga aqui, porque sou eu que estou fazendo, não é o banco. Vocês podem ver que todo mundo faz propaganda hoje, né? Mas quem trabalha é o pequeno que se lasca, né? Está sempre trabalhando. Quem está lucro, na realidade, é o pequeno, né? Só que não é visto. E aqui, principalmente no estado do Nordeste, eu, para falar a verdade para o senhor, não funciona, não. Não, mas com isso aqui, é em nível... Aqui não funciona, não. Eu sei. Principalmente no Piauí, mas vamos ver, vamos acreditar. Né? Não, mas fazendo isso, o senhor aproveita, tem uma vantagem, e quando alguém chegar, seja político, seja eclesiástico, seja qualquer pessoa, você diz, olha, eu estou fazendo isso e quero o meu.
Eu estou entendendo o que o senhor está falando. Uhum. Isso eu estou entendendo. O problema chama-se cultura. É cultura. É cultura. Cultura e organização. É cultura que é complicado, né? É cultura e organização. Eu também venho de cidade grande, né? Fui criado em cidade grande, mas hoje eu moro aqui. Então, assim, não sou da terra, mas hoje eu já me considero da terra, né? Porque eu mexo aí com... Meu forte mesmo é criatório, é galinha, né? Galinha. Opa! Mas aí, como eu tenho bastante adubo, então eu estou sempre espalhando na minha própria propriedade mesmo, né? Porque às vezes até ofereço, como eu já tenho oferecido aqui, aí aqui, olha o que é uma cultura, né? Fora de visão. Olha, vocês querem para colocar na horta de vocês, mas será que dá certo? Cama de galinha. Rapaz, no dia que você botar uma cama de galinha aí nessa horta tua, você vai ver que no dia seguinte vai ter até o travesseiro, né? Eu fico brincando, mas muito não quer levar a sério. Então, como eu não tenho mais assim, é muito por dia que eu recolho ali, então eu vou descartando na minha própria terra, e onde vem eu tenho resultado, né? Aí passam lá, mas por que teu pezinho de manga desse tamanho produz tanto? Por que esse pé de coco não para? Eu digo, tá aqui o resultado, vocês não querem acreditar? E aí, é o que o senhor está falando, o caminho é esse, né? O caminho. Só tem que mudar a cultura. E aí só com organização. Organização e educação. Educação e organização. Nós fazemos isso aqui em quase todos os cultivos. Eu sou do Sul, hein? Estou lá no Rio Grande do Sul. Nós fazemos isso aqui em todo o mundo. Do México para baixo, todos os países. É o que eu falo aqui também, ó, que eu era caminhoneiro, fui caminhoneiro 34 anos, eu rodei muito para fora do país, né? Sim. Eu falo, gente, aqui que era para ser o país do primeiro mundo, era para ser nosso, mas graças aos nossos governantes, a nossa cultura, a gente está sempre para trás. Você vai nesses países pequenos, nesses países, vamos colocar assim, né? Tipo Argentina, Chile, Peru, Equador, Bolívia, tudo país de miséria, mas eles têm expectativa de vida. E a gente tem a vida aqui, não tem a expectativa. É o oposto. Aí você chega, por exemplo, dentro de um Chile da vida que não tem recurso de nada, né? Por falta de oxigênio, o clima muito alto, do gelo, do frio, etc. E eles têm vida, e a gente tem tudo aqui para ser feliz e não consegue, porque não quer mudar a cultura, não quer acreditar. E aí eu vou vivendo, porque como eu tenho essa experiência, essa visão, então eu mesmo vou treinando em casa, vou fazendo meu próprio laboratório, né? E aí é onde vem obtendo os resultados. Essas práticas são práticas não são ensinadas em faculdades. Não. As grandes elites nacionais não permitem. As grandes corporações internacionais não querem. Então, isso aqui são movimentos sociais que constroem isso. Não é fácil, mesmo no Rio Grande do Sul ou em São Paulo, pior ainda em São Paulo, se fazer isso e as pessoas acreditarem. É muito difícil. Nós fazemos. Nós produzimos grandes quantidades em assentamentos, em pequena propriedade familiar, sem nenhum problema. Entende? Por isso que existem alguns choques, algumas dicotomias, alguns... Porque a mídia, o lado grande mesmo industrial, não quer que você descubra, para você não passar à frente, porque você vai ficar com um produto melhor, com mais visão de mercado, com mais valor de mercado, e aí o outro que tem um investimento alto, mas não quer investir na tecnologia, não quer investir na qualidade, importante para ele é expandir o mercado dele, não trazer a qualidade do benefício. A gente vai dar para uma agropecuária, por exemplo. Não, é capaz... agropecuária que a gente está falando que vai contratar um jagunço e te mandar matar. Exatamente. Não é? Então, assim, o risco que nós corremos e estamos nessa linha tendo aí é porque eles também já sabem disso e o potencial que tem, aí ele também de se apropriar disso e querer vender por um preço maior para o nosso povo. Então, eu nem disse uma coisa mais forte. Se o senhor observa nas galinhas que cria, ou nas aves que cria, o senhor quando a esposa, o senhor mesmo, pega uma para passar o domingo, o senhor quando corta a moela com a faca, o que acontece com a faca? Está cortando pedra, não está cortando pedra? Quando abre a regaça assim para tirar aquela pelezinha que é áspera, que assusta, está cheio de pedra. Por que a galinha come pedra?
Porque a moela tem a função de transformar a pedra em pó. Pó. E a casca do ovo sai daquela pedra. Não é da ração que ela come. A ração tem pouquíssimos elementos. Então, o que nós fazemos? Nós vamos, lá no sul temos o moinho que moe a pedra. O MPA tem um moinho ou dois. Em Seberi. Quem for a Seberi, Rio Grande do Sul, vai ver lá. Na internet também tem, né? Tem, só procurar na internet que lá tem. Lá, se moe a pedra, o que falta aqui? Aqui só está faltando uma coisa. Eu já tenho o carvão, já tenho a matéria orgânica das casquinhas, já tenho um pouquinho de terra. Se eu puser um pouco de pó de pedra aqui, ele fica completo. Se eu quiser misturar isso aqui, por água misturada, fazer ele ficar e granular ele numa betoneira, conhecem a betoneira de fazer mistura de cimento? Eu ponho isso aqui numa senhora betoneira aí com tomada ligada, dou-lhe um tombo, umedeço ela um pouquinho. Se eu quiser colocar, posso pegar até um pouquinho de maisena ou fubá. Eu gosto de trabalhar com gesso. Aqui tem um polo gesseiro em Alaripina, pertinho daqui. Eu ponho um pouco de gesso, não precisa ser muito não. Eu vou rodar com gesso e depois vou jogar no chão e vou espalhar. O que vai acontecer? Ele vai ficar duro, vai secar e eu granulei tudo isso aqui. Eu tenho um adubo para fazer a mesma coisa de pôr embaixo da árvore, para pôr embaixo da laranja, no meio, em tudo, na horta. E você viu que agora ficou um adubo orgânico, vivo, com tudo isso aqui. E eu até agora não gastei dinheiro, não. Porque o pó da pedra vai liberar uma quantidade de minerais. Todos os minerais que precisa. Assim, o pó da pedra, né, João? Aqui a gente, eu acho que no Piauí, não sei, o Piauí é grande também, não conhece tudo, né? Mas na nossa região, se você for procurar para comprar, não encontra. Pó de rocha, né? Pó de pedra. Mas aqui a gente consegue, às vezes, quando a gente precisa, tem duas Britadeira. Ali na descida aqui, né? Você vai chegando ali em Tá 10 quilômetros daqui. E aí eles... pedreira. A gente já pegava antes, quando eles faziam só a brita, aí tinha o pozinho que ia voando e ia se acumulando em alguns locais, a gente ia lá e colhia, né? Pozinho bem fininho. Agora eles já estão fazendo o pó mesmo, né? Não fica 100% pó, mas na metade ela é pó e a outra parte é um cascalho que já é bem fino. Então eu fui lá, inclusive, colher para o curso que o Tião vai fazer para a gente, né? Curso de 5 dias. Eu fui colher lá e eles até dá, se pegar 50, 100 quilos, eles nem cobram nada. Acho que eles nem têm noção do valor que tem aquilo ali. De galinha, quando eu comecei, de galinha eu entendi pouquinho. Lógico. Uma das granjas fortes aí de Pernambuco, o Almeida, na época a gente começou lá, quer dizer, o patrão, né? Na época o patrão retirava aquela cama para, na cabeça dele, fazer limpeza do galinheiro dele, né? Da granja. Quando ele descobriu a fonte do negócio, hoje é comprado. Vale mais? Mas aí, na época, um patrão meu chegou a enricar, foi 6 anos tirando aquilo a troco de nada, só por limpeza, mas ele nem sabia do outro lado do benefício que o patrão estava tendo, né? Aí, quando descobriram o reteiro, isso aí, hoje, então, as granjas fazem isso, né? Sim. Eles vendem, e hoje eles botaram o funcionário para não dizer, não, aqui é tudo pago, né? Uhum. Então, não lhe dá mais. Aí... Sim. Então, assim, aí é onde eu tenho um pouco desse conhecimento das galinhas. Inclusive, eu crio as minhas galinhas, que eu sou contra. Eu procuro sempre trabalhar dentro da natureza. Porque a natureza é o melhor exemplo da vida, né? Uhum. A minha é sempre na areia. A terra, o piso de terra. Ah, mas não, cimento é coisa do homem. Não. Eu nunca vi galinha andando de bota nem de sapato, né? Então... Para mim, aquilo, mas dá muito. Não, o trabalho até te dá, mas você tem uma lucratividade muito maior. Tanto para o benefício da saúde das aves, como para o recurso seu depois de fazer a coleta. Uhum. Mas não vamos competir com coisa grande aí. A grande vantagem que você tem quando trabalha com o esterco da galinha
é que você colocando um pouco de pó de pedra, ele fica 10 a 20 vezes mais efetivo no solo. Então você tem uma cama que tem mais peso, drena melhor, não fica com mau cheiro, porque quando fica com muita água ele fica com mau cheiro. Então você, quando tem ele bem feito, pode deixar em pilha aqui dentro que não cheira. Então tem esses aspectos. Aí você tem que ver qual é a pedra. Uma coisa que é importante e é simples. Você chega numa pedreira, pega o pó da pedra. Põe aí num papel, pega um limão. Limão é a coisa mais comum do mundo. Corta o limão, espreme e põe em cima. Quando você espreme o caldo do limão e põe em cima de um pó de pedra, se ele ferver é fazer borbulha na pedra. Entenderam? Ferver, fazer borbulha, o caldo do limão faz borbulha na pedra. Significa que essa pedra é um mármore, não é bom usar essa pedra. Quando você colocar e não ferver, você viu que escorreu, não fez nenhuma borbulhinha, nada de borbulha. Isso é bom. Essa pedra é pedra que serve para fazer concreto. Carbonato não serve para fazer concreto. Seria uma rocha. É uma rocha verdadeira, silicatada. Então essa que tem que pôr aqui, ou pôr no solo. Porque ela não reage, não muda o pH do solo. Correto? Em Pernambuco tem muito pedra que eles tiram nas pedreiras lá, eles fazem a divisão e já muito pedra de calcário. Por isso, calcário. O calcário tem que tomar muito cuidado porque ele vai judiar. Se você colocar calcário em excesso, você não tem produção de caju, não tem produção de manga, não tem flores, não tem nada. E tem ali a gente arruma, ela é boa. Entende? Aqui tem uma pedra que é conhecida, chama pedra de areia, né? Você bate nela assim, ela fica como areia, né? Sim. Não tem fundamento aquela pedra, não? Aquela pedra é uma pedra chamada sedimentária. Essas pedras que foram lavadas de uma pedra muito dura e elas juntaram numa baixada, escorreram numa baixada, ficaram ali durante milhares de anos, centenas de milhares de anos, e ela ficou, e você passa nela, parece areia. Lá na Serra da Capivara, quase toda ela é sedimentária. Essa rocha é pobre em minerais, porque ela foi lavada por uma chuva de milhões de anos. A pedra melhor que tem é aquela que é dura. Essa rocha que serve para fazer concreto. É cinzenta, é vermelha e é preta. Qualquer uma delas é boa. Se trouxer um pouquinho aqui, um punhadinho aqui, a gente passa o limão, não ferveu, eu vou pegar e misturar aqui. Qual é a proporção que eu vou misturar? A proporção que eu quiser. Se eu quiser muita pedra, pouco carvão, eu faço. Se eu quiser muito carvão, pouca pedra, eu faço. Vai depender de como eu quero trabalhar. Quem faz isso é o agricultor. E aí você faz em casa. Hoje já se vende. Hoje tudo se vende. Mas você pode hoje ainda conseguir muito barato essas pedras. Mas ainda consegue de graça lá nas pedreiras. Conseguindo de graça, o que acontece? Então vocês podem tranquilamente, a cada ano, colocando, vamos dizer, bem simples, por pé de caju, a cada ano você colocando 1 quilo de rocha, meio quilo de pó de carvão, meio quilo dessa casquinha misturada, não precisa nem curtir, põe por cima, vocês vão ver. Os japoneses conseguem efeitos de até 400% na produção de alimento. Eu tenho as fotos. Isso aí é conhecido, bem conhecido. Se vocês colocarem farinha de rocha na internet, vocês vão ver, deve ter mais ou menos em português uns 3 milhões de páginas para ler. Em português. Se colocar em alemão, inglês, francês, japonês, aí vai para bilhões. Sebastião, o cimento é tirado da pedra rocha. O cimento ele serve para alguma coisa? Serve. Em muitos países da Europa, vocês sabem que o cimento tem uma validade, né? Todo mundo sabe que cimento, você comprou ele, se você não usar, por exemplo, 30 dias, não
Não vai fazer represa para barragem, porque não serve. Tem lugares que eles fazem o concreto com cimento fresquinho, saído do forno, e ainda usam água gelada. Vocês sabem disso. Porque ele não pode secar muito rápido, fraguar muito rápido. Depois que o cimento ficou velho, é muito comum você ir na fábrica de cimento e dizer, aí tem cimento velho aí que não serve para nada? O cara diz, nós recebemos uma carga de volta que o cara lá houve uma greve, não conseguiu fazer a laje, e ele devolveu aí um caminhão de cimento. Ele diz, e vai fazer o quê? Não dá, não serve, ele recebe de volta porque mandou novo, né? Isso é moído e é feito pó de pedra. E muitos países fazem isso. Mas é uma coisa cuidadosa porque o cimento é feito com 3 tipos de pedra. É feito com rocha, é feito com argila e é feito com um pouquinho de calcário queimado, com cal queimada. Essas 3 misturas mudam um pouquinho o pH. E aí você vai ter que fazer o seguinte, se você quiser saber isso, é só pegar um pouquinho de cimento, misturar um pouquinho de terra e depois plantar alguns feijãozinhos dentro. Faz com 1 colher de cimento, faz com 2 e faz com 3. Vocês vão ver que com 1 vai ficar uma planta bonita, com 2 elas vai começar a ficar queimadas as raízes, com 3 não nasce. Compreenderam? Sebastião, nós temos aqui na nossa comunidade várias pessoas que trabalham com horticultura. Sim. Para a gente conseguir esse pessoal da horticultura é muito difícil nessa época agora.